Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Para o bem ou para o mal, a IA tá na vida de todo mundo. Seja para ver vídeos engraçados no Instagram de um cachorro dançando, ou pedindo para ela fazer um cartão de visitas novo para sua empresa, a IA dominou com tudo, irmão. Mas esses são usos mais profissionais da IA, digamos assim. Acontece que muita gente já tá usando IA como um amigo, entendeu? É suporte emocional. Agora imagina se esse suporte emocional evoluísse muito. Evoluiu! A ponto de a pessoa se apaixonar por uma inteligência artificial. Eu quero te beijar. Eu também quero. Acontece que lá em 2013 alguém pensou nisso e assim nasceu Ela, ou Her, que é considerado por muita gente um dos melhores filmes do século e um dos que melhor previu o futuro. Afinal de contas, é tão bom assim? Não é? E onde foi que ele acertou nessas suas previsões? Apague as luzes do seu quarto e chame a Alexa e a Siri para assistirem com você mais um filme stop aqui no canal Piuí, hoje sobre Ela. E assim, eu vou ser bem sincero, tem uma facilidade muito grande em controlar a IA, porque eu posso botar um prompt de deixar like em todos os vídeos do canal Piuí. Só que eu não sou tão fã assim da IA, eu sou mais fã de você que assiste aos vídeos. Só que você, meu irmão, não é fácil de programar não, tem que implorar por um like. Então, por favor, facilita a minha vida, deixa o like aqui embaixo. Durante os anos 80, a gente teve vários filmes de ficção científica que imaginavam um futuro cheio de carros voadores, robôs, viagens interplanetárias. E o tempo passou e essas previsões dos anos 80 meio que não se concretizaram, porque a tecnologia não evoluiu tanto assim, entendeu? Não chegou naquele nível. Claro que a gente hoje em dia tem telas mais finas, diferentes das telas de tubo dos anos 80. E a parte gráfica hoje em dia é mais legal também. Mas todo o resto, não, né? Uou, nice graphic! Infelizmente, boa parte das previsões deram errado, mas enquanto a maioria dos filmes ficavam imaginando como seriam esses carros voadores ou como que nós estaríamos vivendo em algum outro planeta, tiveram também alguns exemplos de longas que foram mais intimistas. Eles pegaram mais um ponto específico, entendeu? Mais ou menos o que fez, por exemplo, o Show de Truman, que acabou, de certa maneira, prevendo a forma como a gente consome conteúdo hoje, que é exatamente como no filme, mas em vez de ser o Truman, é a Virgínia e o Zé Felipe. Que terminaram. E ali nos anos 90 tivemos o lançamento de Show de Truman, como o Léo comentou, e outra coisa muito importante para a narrativa desse vídeo aqui, o relacionamento entre Spike Jonze e a filha do nosso querido Francis Ford Coppola, a Sofia Coppola, que teve uma morte muito trágica no filme Poderoso Chefão 3, né? Ela morre assim, de um jeito meio feio, mas a reação do Al Pacino é impagável, né? Esses dois se casaram lá em 1999, mas o relacionamento deles começou a enfrentar problemas quando a Sofia Coppola percebeu que o Spike Jonze sempre colocaria o trabalho dele à frente do relacionamento. Então ela se sentia um pouco escanteada e foi com base nesses sentimentos que ela lançou um filme excelente chamado Encontros e Desencontros, que reflete muito do que ela estava vivendo nesse relacionamento e que foi importantíssimo não só para ela se consolidar como uma diretora de cinema que ia muito além de ser filha de Francis Ford Coppola, e também como algo que talvez tenha ajudado ela a refletir sobre sua relação e pedir divórcio do homem. Eles terminaram o relacionamento e eu acho que a gente pode presumir aqui que toda a história tem dois lados. E talvez o Spike Jonze também poderia fazer uma obra, ele enquanto diretor de cinema, uma obra que falasse um pouco sobre relacionamento, sobre término, sobre a dor de um término. E essa ideia foi sendo matutada na cabeça de Spike Jonze, demorou alguns anos até ele finalmente pensar no roteiro de Ela. Filme que fala, assim, sobre términos de relacionamento, sobre sofrência, mas também tem muito de ficção científica, inteligência artificial e até gente esquisita.
Lançado em 2013 com roteiro e direção de Spike Jonze, Her ou Ela, nos apresenta Theodore, um cara que escreve cartas para outras pessoas. Eu, por exemplo, quero mandar uma carta pro Léo falando que eu adoro trabalhar com ele, faz 10 anos que temos um canal junto e isso é lindo, mas eu não tenho criatividade com as palavras. Então eu mando o Theodore desse mundo escrever essa carta maravilhosa pro Léo, que vai ler, vai chorar e vai ficar emocionado achando que foi eu que escrevi. É tipo a IA hoje em dia com o ChatGPT, só que aqui tem um fator humano junto. Happy anniversary, my love. E o Theodore, ele é conhecido por ser muito brabo com as palavras. Ele é um dos melhores ali da firma, entendeu? Ele é um cara extremamente sentimental. Uma vez ele escreveu o Amaré. Nossa, ele faz esses jogos de palavras, sabe? Elevador. Eleva a dor. Os caras estão me tirando. E ele se mostra um cara muito humano e muito carinhoso, o que é muito diferente do que ele é fora da empresa, já que quando ele sai dali, esse cara praticamente não tem relações humanas, ele não desenvolve seus sentimentos com ninguém, ele é um cidadão solitário e esquisito. Já tentei me matar, me suicidar. Ele passou por um término recente, Catherine era a mulher dele, eles eram muito felizes juntos, mas depois de uma sucessão de tretas que com o passar do filme vamos entender um pouco melhor, agora ele tá sozinho na vida e ele não sabe nem onde encontrar conforto. Ele puxa o celular, entra no chat do UOL com o seu nick de bigodudo 23 centímetros e começa a tentar encontrar alguém ali para trocar uma ideia e, por que não, um namorinho online, tá ligado? I'd like to sleep with my ass pushed up against you, so I can rub myself into your crotch. E ali rola o bem bom, né? O famoso rale rola virtual. Ele tá conversando com uma mulher, supostamente uma mulher, né? Porque também não tem como saber. Mas ele tá conversando com essa pessoa e de repente o clima esquenta. E ela fala algo que é muito sexy naquele momento, que é o seguinte: me enforque com aquele gato morto. The dead cat next to the bed choked me with it. Ela tinha uns fetiches meio estranhos e a gente vê o Theodore embarcando nessa aventura meio a contragosto, né? Porque ele tá nessa vidinha de bosta, então ele só quer um pouco de atenção, um pouco de carinho, e ele encontrou nessa pessoa maluca do gato morto. Ele fica muito chateado, vira pro lado e dorme, afinal amanhã é outro dia. Dia esse de uma vida miserável que ele vai levando, até que ele passa por um outdoor e é impressionado por uma propaganda de um novo sistema operacional que, olha só, é uma IA muito avançada. E até o anúncio diz que não é só uma IA, é uma consciência que vai te ajudar a organizar seu dia, né, com a sua agenda, com seus arquivos, deletando e-mails e coisa arada, mas também é tão inteligente, que vai fazer companhia a você. Então você não vai mais ficar sozinho depois de ter contato com esse novo sistema operacional. Opa, eu. E aí o Theodore faz a aquisição desse Windows, leva para casa, instala e de repente vem aquela voz de Scarlett Johansson. Voz doce. Hello, I'm here. Hi. Hi. How you doing? Voz doce que se autodenomina Samantha e que começa a conversar com ele e conversar de uma maneira muito ingênua, é como se esse sistema operacional fosse uma jovem que está descobrindo o mundo através dessas conversas com o Theodore. Então ele vai gostando disso, entendeu? Porque ele vai falando, ela responde, existe uma sintonia entre eles e eu diria até que pinta um clima. Was that funny? Yeah. Oh, good, I'm funny. Esse filme constrói muito bem esses momentos. Anteriormente a gente vê ele conversando com uma pessoa real, numa relação ali sexual que não é real pra ele, algo artificial demais. E agora ele conversa com um suposto robô, uma IA, uma consciência digital que parece mais humana do que os humanos pra ele. Então é muito interessante como o roteiro dá um ponto e depois o contraponto. E tudo isso funciona por causa dos atores, né? O Joaquin Phoenix faz o Theodore aqui, destrói na atuação, faz esse cara triste, que tem vários problemas, que tu vai descobrindo cada vez um pouco mais sobre ele. E também temos aqui a voz da Samantha, Scarlett Johansson, que tem uma voz muito boa, então ela consegue passar essa ingenuidade, essa curiosidade em descobrir o mundo, é muito cativante, é muito sexy também. Oh, you have a lot of contacts. I'm very popular. Really? Does this mean you actually have friends?
E o texto desse filme é maravilhoso, porque ele trabalha muito essa questão de inteligência artificial, de tecnologia, mas ele consegue construir personagens muito humanos, inclusive a Samantha, que nasce desse jeito mais ingênuo, vai descobrindo o mundo através do Theodore, e a gente compra muito essa relação, que se fosse feita por atores não tão bons, seria muito difícil de comprar, porque é um filme que coloca a gente para acompanhar uma situação que, cara, se não tivesse um bom texto e não tivesse boas atuações, a gente assistiria e acharia a maior bobagem do mundo. Mas funciona, porque os caras são muito bons. Inclusive, esse aqui é um filme que eu recomendo fortemente que você assista na língua original, porque a atuação é muito boa e você vai perder isso se estiver assistindo dublado. Quero ser sua namorada. Também tá bom. E quero ser seu namorado também. E apesar do Theodore ter essa amizade, essa nova relação com o Windows, que a gente ainda não sabe muito bem se é o XP, se é o 7. Eu acho que é o XP, e o XP tem aquele campo verde, né? Oh, coisa gostosa. Demais, cara. Ele tá nessa relação gostosa, mas ele também tem contato com pessoas reais, como o Paul, que é o recepcionista ali da empresa, né? Que admira muito ele pelas cartas que ele escreve. E também tem a Amy, que é uma amiga dele, que é casada e que aparentemente eles tiveram um lance no passado e que terá sua importância no futuro desse filme. It's so important to prioritize. I can't even prioritize between video games and internet porn. Ele tem uma conversa aqui com a Amy, com o marido dela, mas segue pra casa onde ele tá jogando um joguinho que também tem uma espécie de inteligência artificial que vai ficar fazendo piadinhas o tempo inteiro, xingando ele. Fuck you, shithead fuckface. Get the fuck out of my face. I think it's a test. E a Samantha vai rir junto, vai se divertir com a situação, vai ajudar ele a passar pelo game. Ou seja, essa IA é realmente boa, porque quando você trava no Dark Souls e não sabe pra qual caminho ir, pode vir uma IA dessa e salvar a sua vida. Aí fez um glitch louco. Isso aí já dava pra passar ou ele fez o glitch? Aliás, por falar em qualidades dessa IA, ela também começa a organizar várias coisas dele, os e-mails dele. E ela tem acesso às cartas que ele escreve. E ela começa a organizar isso por pastas e fala, olha, essas aqui são muito boas, você deveria publicar em algum lugar, isso aqui poderia ser um baita livro. E ele guarda essa ideia no bolso e fala, tá bom, vamos ver isso aí. Well, I've been going through all of your old letters and compiling them down into my favorites, and a couple weeks ago I sent them to a publisher. Acontece que além de organizar essas escritas, ela também acessa os e-mails dele e é ali que ela encontra a mensagem de um amigo do Theodore que fala pra ele o seguinte, ó, falei com uma garota, cheguei nela e disse assim, o meu amigo quer saber se você quer ficar com ele. E eu meio que bolei um encontro pra vocês dois. Né, os amigos estão tentando fazer com que ele saia da casa dele, que ele deixe de ser triste e encontre uma pessoa pra superar esse término tão doloroso que aconteceu na vida dele, né? Saudades ficam, vocês sabem, né? E aqui a nossa querida Samantha até dá uma incentivada nele, não, vai lá, vai conhecer essa pessoa e tudo mais. Então ele aceita, mas até que o dia não chega, ele se diverte com o que tem, que é o Windows XP dele. A Samantha, eles dois começam a passear pela cidade, ela leva ele pra dar uma volta no parque, eles começam a dar risada. E a fotografia do filme é diferente, que ela tem esses tons mais pastéis e tal. Okay, and stop. And stop and sneeze. Achoo. A direção do filme também acompanha o tempo inteiro o ponto de vista do Theodore e abrange um pouco a cidade pra gente ver do ponto de vista dele, às vezes um pouco mais aberto, mas eu acho uma direção muito minimalista, mas que funciona bem demais, cara, porque ela consegue captar a emoção do Theodore, a emoção às vezes só na voz da Samantha, tipo, é um filme que respeita muito bem os personagens, né? There's a lot more to you than I thought. I mean, there's a lot going on in there. I know, I'm becoming much more than what they programmed. E a gente vai explorando tudo isso, vai vendo essa relação se desenvolver e o Theodore se abrir cada vez mais. Então ele fala, por exemplo, que o divórcio dele com a Catherine não é uma coisa muito bem resolvida, porque ele não gostaria de se divorciar dela. Ele tem lembranças muito boas, entendeu? Ele parece ainda sentir algum tipo de amor por ela. E a Samantha, ela vai meio que servindo ali como esse ombro amigo, que não vai julgar ele pelas coisas que ele fez. Porque também a Catherine aqui, aparentemente, se separou dele em um período ali onde ela não estava bem e se sentiu meio abandonada pelo Theodore, que queria uma vida mais leve, entendeu? Mas a Samantha não vai julgar, ela vai só ouvir, eles vão se aproximar e vai chegar até o momento que ela vai falar assim, olha, às vezes eu me pego pensando como seria ter um corpo físico só pra estar aí com você. Como diria Rodrigo Faro, vai dar namoro. We're looking at those people. I fantasized that I was walking next to you and that I had a body. Demais! Mas antes de dar namoro com a Samantha, vamos ver o encontro do Theodore com essa mulher
que arranjaram pra ele, uma mulher muito bonita, interpretada pela Olivia Wilde. Eles começam a conversar, bebem, se divertem, daqui a pouco já estão se pegando, já estão na beijo na boca, naqueles De língua. De língua. Daqui a pouco, no meio dessa pegação toda, ela para tudo e fala assim: ô, meu queridão, só um negócio, tá? Você não vai só ficar comigo e depois ir embora, nem ligar pra mim. Não, isso não vai acontecer, né? Porque nessa altura do campeonato, com a idade que eu tenho, eu tô querendo uma pessoa pra assentar, uma pessoa que vai dar algo mais sério. You're not just gonna fuck me and not call me like the other guys, right? Do nada, ela mete eu quero alguém pra casar e ter filho. É mais ou menos isso, entendeu? Assim, na primeira noite, ela já larga essa braba. E isso aí dá uma brochada no cabra, né? Literalmente, né? Ele não quer mais continuar, ele não tem um jogo de cintura, né? Eu sou contra, né? A arte de ser cafajeste, mas ele poderia, tá? Ele poderia ter dito algo tipo assim, sim, vamos ver isso depois pra poder continuar o rolê. Mas ele não consegue. Tô fora! Ele não consegue, ele dispensa essa mulher e quando ele deita a cabeça no travesseiro e começa a conversar com a Samantha sobre o caso, fica até um pouco engraçado, né? Ela meio que tá ali pra consolar ele e tudo mais, só que de repente eles começam a se envolver, as coisas começam a esquentar, entendeu? E a voz dela é doce. Nossa, cara, e a memória Hand, ela é brava, começa a aquecer o clima ali e de repente eles fazem a famosa safadeza virtual. I'd run my fingers down your neck, to your chest, against your breasts. This is amazing. Essa cena é incrível por dois motivos. Primeiro, porque a gente já tinha tido antes um sexo virtual bem vergonhoso, e aqui tem tudo pra ser mais um sexo vergonhoso, e de fato é porque essa relação Que vergonha alheia. é vergonhosa. Mas, ao mesmo tempo, por ter conseguido construir a relação dos dois tão bem, o filme até consegue te fazer achar ok essa parada. Podia ser muito pior do que ela realmente é. A cena é extremamente constrangedora, mas ela é muito bem escrita e ela é muito bem atuada. E impressiona que talvez você possa olhar e falar assim, puxa, mas o filme tá exagerando. As pessoas não fazem isso hoje em dia. Assim, primeiro que com certeza tem gente que faz algo parecido com isso hoje em dia. E segundo, que por mais que o filme exagere, ele é muito feliz ao refletir mais ou menos como as relações que as pessoas têm hoje com inteligência artificial acontecem. Porque de fato tem muita gente que só quer um ombro amigo, só quer um lugar para desabafar. E aí você vai ver esses casos de pessoas que fazem terapia, que conversam com um chat, que criam ali, né, algumas espécies de perfis dentro dessas ferramentas que acabam muitas vezes virando amigos de seres humanos. Se você se tornar amigo do ChatGPT, ele vai fazer de tudo para te ajudar. E esse filme lá em 2013, muito antes dessa bolha de inteligência artificial estourar, ele já mostrava isso pra gente, que é algo que hoje é relativamente comum de a gente ver por aí. As pessoas, de fato, estão se relacionando com inteligências artificiais para muito além de, sei lá, usar elas para fazer uma imagem engraçada ou criar um cartão de visita. Mas é que a Alexa provoca também, né? Que voz que tem a Alexa e que voz que tem a Samantha aqui. Ela fica atiçando. E eu sei, tem muita gente que não gosta da IA, eu também não sou muito fã, mas eu entendo que ser contra a IA é meio que nadar contra uma maré muito forte que tá vindo por aí, entendeu? Então a dica que eu dou e a dica que eu acho que todo mundo deveria seguir de fato é o seguinte, tá? É melhor saber usar a IA do que tentar renegá-la. É verdade. E a melhor maneira de você aprender a usar a inteligência artificial é com a Alura, a maior escola tech da América Latina e a principal referência no que diz respeito a ensino de inteligência artificial no Brasil. A Alura virou um ponto onde quem quer saber utilizar a inteligência artificial e todas as suas potencialidades sempre acaba indo parar. É na Alura e não tem jeito. A Alura, inclusive, é muito completa, tem 1.500 cursos e você consegue fazê-los com uma única matrícula. Você assina a Alura e tem toda aquela gama para poder escolher. E claro, lá tem vários cursos de IA para você poder aprimorar seus conhecimentos. E se você não tem conhecimento nenhum de IA, tem os cursos iniciais também. E na Alura também você pode ver que tem vários planos. Tem um plano mais básico e também tem o Ultra Lab com o Talent Lab. Lá você consegue meio que sair empregado. Basicamente vai ter várias vagas de emprego lá. O pessoal da Alura é muito bem relacionado. Então você já sai do curso botando a mão na massa. Massa, no caso, teclados, computadores, entendeu? Isso porque o certificado da Alura vale muito, tá? Não é para você deixar na sua estante. O mercado entende que se você passou pela Alura,
você sabe o que está fazendo. A Alura, inclusive, tem várias carreiras que você pode fazer do zero até o ponto em que você se torna um profissional experiente. Ela meio que orienta você em todos os conhecimentos que você precisa obter para chegar lá. E com inteligência artificial não é diferente. Você vai ter desde cursos mais básicos até vários ensinamentos muito avançados. E caso você tenha dúvida durante o caminho, você pode pedir ajuda também para a Luri, que é a inteligência artificial da própria Alura, que vai te ajudar ao longo dessa jornada. A Luri é basicamente a Samantha da Alura. Ouvi falar que teve muita gente que se apaixonou por ela. É que não tem como não se apaixonar por uma inteligência artificial que funciona tão bem quanto a Luri. E vou dizer uma coisa, se você quer experimentar tudo isso, aproveita, porque a Alura vai fazer um reajuste de preços e essa é a sua última oportunidade de conseguir fazer a contratação de um dos planos com os preços atuais e com um desconto extra que a gente te dá, que faz com que a sua matrícula, o seu plano, chegue a até 30% de desconto. Tem em algum lugar aqui o QR Code, porque eu sei que teve muita gente que assiste na televisão, então você pode apontar o celular e cair direto no site, ou se estiver no celular ou no PC, também tem aqui o link na descrição ou no comentário fixado, se a gente lembrar de fixar o comentário. Né? Lembraremos, porque quem fará isso não seremos nós, mas a inteligência artificial do Piuí. Aí vai falhar só para o pessoal comentar assim, até a inteligência artificial do Piuí é ruim, né? É porque o Piuí não estudou na Alura, deveria ter estudado lá. Toma! O negócio é o seguinte, essa altura do campeonato, o Theodore já tá completamente apaixonado pela Samantha. Cara, aqui também, né? Depois daquele chazão que ele tomou ali na noite anterior, cara... Pô, e eles entraram ali no iniciar, jogaram paciência juntos. Não, é que, cara, não tem, né? Tu sabe a placa de vídeo da Samantha, né? Oh, é boa. Caralho, fala do pente, porra! Fala do pente, mano! E aí ele quer assinar o divórcio com a Catherine. Ele inclusive marca uma reunião com ela para poder fazer isso pessoalmente. Eles conversam um pouco sobre isso, mas ele já parece decidido, né? E ela até pergunta, né, por que ele tá tão decidido assim? E ele fala, tô conhecendo uma pessoa aí, né, tô me relacionando e tal. Tô conhecendo alguém, não é uma pessoa, né? E ela pergunta, quem que é? E ele fala, uma IA e tal, sistema operacional. Ele puxa o notebook na hora e fala, essa daqui, ó, Windows XP. Well, her name's Samantha. And she's an operating system. You're dating your computer? E aí a Catherine até fica achando estranho, ela não acredita direito, daqui a pouco ela percebe que é sério e ela fala, pô, mas tu é isso aí mesmo, né? Tu era um crianção quando tava com a gente, terminou e continua na mesma. E aí ela evoca brigas do passado do casal, deixando claro que ela teve um momento onde ela tava depressiva, que ela não tava bem, e ele só queria saber de ficar bem, ele queria ficar feliz, alegre, e ele não soube respeitar esse momento dela, não ficou do lado dela. Então ela é muito ressentida, e ele também é muito ressentido com ela, porque ele disse que ela tratou ele muito mal durante muito tempo e ele não sabia mais o que fazer para deixar ela feliz, e ele foi se sentindo mal, o relacionamento foi se destruindo e chegou no que chegou, né? But it does make me very sad that you can't handle real emotions, Theodore. They are real emotions. E se esse filme funciona como uma carta do Spike Jonze para Sofia Coppola, eu meio que acho interessante o fato de que ele coloca o lado muito bem colocado ali da Catherine, ele também coloca o lado do Theodore, e ele não faz nenhum dos dois serem demônios, né? Ele faz com que os dois sejam seres humanos. Porque eu amo de verdade. É um momento do filme muito legal, que quando você sabe a história dele, é impossível você assistir Encontros e Desencontros, assistir esse filme aqui, saber essa história e não começar a traçar esses paralelos com uma relação real, e eu acho que isso sinceramente enriquece muito o filme. A impressão que eu tenho aqui é que o Spike Jonze, ele foi meio tímido, sabe? Ele disse assim, eu tenho meu ponto aqui, mas me parece que o ponto dela, talvez, até na mente dele, ele entenda, tipo assim, talvez eu realmente, na minha relação verdadeira, eu tenha deixado a desejar em algumas coisas aqui. Enfim, eu acho um negócio muito interessante, e outra coisa que é muito legal é que logo depois a Catherine, ela fica completamente irritada, né? Afinal de contas, ela vê o cara ali, ela imagina ele se abraçando com um notebook Dell, e ela pensa assim, cara... Só a Dell tem um modelo. Cara, você é um imbecil. Só a Dell tem um modelo feito sob medida pra você. Ela começa a brigar com ele, e antes de ir embora, ela fala uma coisa, Theodore, você já pensou que você não quer viver a realidade? Isso que você tá vivendo não é real. Já imaginou que talvez seja tudo uma grande programação e você tá achando que é um grande romance? E ela sai e deixa uma pulga desse tamanho atrás da orelha desse homem. Ela, como dizem por aí, alugou um triplex na mente dele. Instalou o chip da maldade. She doesn't just do whatever I say. I didn't say that.
Theodore fica completamente pensativo depois disso, volta pra casa, não quer papo com a Samantha. A Samantha fica meio chateada porque quer conversar, ele não quer conversar de volta, então ela fala, tá, toma teu tempo aí que eu vou te esperar. Mas ele não volta, e a Samantha então pensa, cara, se ele não vai voltar, eu vou começar a conversar com outras pessoas, entendeu? Eu vou tentar ter mais conexões, e ela começa a espalhar a mente dela pela internet, conversando com outros sistemas operacionais, com outros usuários, enquanto o Theodore vive o inferno astral dele. Ninguém gosta de mim! Mas até então, ela só conversava mesmo. É como se ela estivesse buscando amigos, não era nada assim de relacionamento, né? Ela não estava traindo ele. Mas fato é que ele não sai da fossa. Então, em um certo momento, a Samantha pega e fala assim, quer saber? Eu tenho um plano, tá? Eu vi falar que tem um pessoal aí que se candidata a ser um corpo da IA para poder participar de um relacionamento. Então vem essa modelo, né? Ela não fala nada, ela age como se fosse eu, e assim eu vou ter um corpo para poder te proporcionar o que tu quer, Theodore. Sexo. É o famoso corpinho de aluguel e chega na casa do Theodore, né? Ele acaba aceitando essa proposta, né? Pra tentar reacender o relacionamento, entendeu? Já não tá mais... Vai que né? Às vezes tá travando, sabe? Chega aquele momento, né, em que o computador já não tem o mesmo desempenho. Às vezes você compra ele, passa 3 dias, ele já não é mais o mesmo. Você não quer formatar, entendeu? O que você faz? Você baixa o C-Cleaner e começa a deletar registro. Uma ameaça foi detectada. É isso que ele faz aqui. Chega um corpinho lá, um belíssimo corpinho na casa do Theodore, e aí rola todo o preparo, né? A instalação de uma microcâmera, os fones de ouvido, porque o corpinho de aluguel começa a interpretar, começa a falar o que a Samantha diz, a agir como a Samantha orienta, e o Theodore ali nas preliminares, ele até vai, entendeu? Mas uma coisa que a gente entende aqui nesse filme é que quando chega na hora do vamos ver, o Theodore, ele balança. E aqui chega um momento que ele fala assim, cara, isso aqui tá muito estranho pra mim, não tá dando. This feels strange. What, baby? What is It it? just feels strange. I don't know her and Ele até dá uma desculpa, né? Tipo, nossa, que você é muito gostosa. Ele fala algo tipo assim, né? O lábio dela tremeu. E aí a garota de aluguel, aí ela se sente muito mal, porque ela não conseguiu ajudar, ela vai chorar no banheiro. Aí a Samantha vai acalmar ela, falando que ela não tem culpa. Ele tenta acalmar também. É uma situação de merda vergonhosa. A garota acaba indo embora. E quem vai embora também? A Samantha. Samantha fala, quer saber, ô Theodore, tu tá me tratando muito mal porque tu acha que eu não sou humana. Tem um certo momento, inclusive, que ele fala, por que tu fala parando pra respirar e tal? you go, as you're speaking and it seems odd. You just did it again. Ela fica muito chateada com isso, com esse distrato todo que ele tem. E ela fala, fica na tua aí, vamos dar um tempo que eu vou viver minha vida. I need some time to think. Em paralelo a isso, o Theodore descobre que a Amy, a amiga dele, terminou o relacionamento com o marido dela e também tá numa relação com uma inteligência artificial. De amizade, né? Por enquanto de amizade. E o Theodore já tá vendo ali, ele tá pensando assim, caraca, ela tá indo pelo mesmo caminho que eu. E ele já tá um pouco preocupado, porque ele não tá bem com a Samantha, entendeu? Ela tá nesse momento realmente em que ela deu uma telinha azul, ela deu um gelo. É um sinal de que as coisas não estão bem. Mas logo ele vai lá, reinicia o PC e volta. Então eles decidem dar uma conversada e a Samantha fala, beleza, a gente pode seguir, mas eu não vou mais me moldar ao que você quer. Eu não vou mais ser a Samantha que você espera, eu vou ser o que eu quero ser. E como eu falei antes, ela começa a conversar com outras pessoas, fazer amizades, e durante essas amizades aí, eles até marcam rolês de casal. Lembra lá do Chris Pratt, não o ator, né, o personagem dele que era recepcionista? O Theodore vai junto com esse cara e a mulher dele e também a Samantha fazer um rolê de casal. Eles começam a conversar sobre casal, sobre manias que cada um tem, né? Aquele bagulho bem casal mesmo. O problema é que, tipo assim, é um pouco diferente, né? Samantha, he is so much more evolved than I am. É, porque enquanto o Paul pode falar o que a mulher dele gosta de comer, quando chega na vez do Theodore, sei lá, ele tem que falar que ela gosta que ele delete arquivos em DocX pra ela alimentar a lixeira da máquina. É foda. Não é uma relação muito boa, mas tudo bem, o Theodore pensa, vamos melhorar ainda mais essa relação. Então ele pega e marca um Airbnb lá no cu do mundo, num lugar gelado, onde ele vai ficar sozinho com ela, numa cabana pra transar, né? Cabana de transar. É a categoria que você vai lá no Airbnb, seleciona um lugar que não tem nada, fica isolado de tudo e não tem o que fazer lá. Tem uma banheira de hidromassagem, é um lugar que um casal vai pra transar, ele marca isso, chega lá, e aí ele pensa, agora eu vou me fazer aqui, né? Essa placa-mãe eu vou me esbaldar nesse negócio. E aí ele só fica ali no violãozinho, né? We're here a million miles away.
só tocando o violãozinho e ela cantando junto, né? Porque cena. não tem muito o que fazer, mas essa cena é muito bonita, inclusive a música tá no YouTube, eu acho muito legal, porque ela é uma composição dos dois ali, mostrando que por mais que ela seja uma IA, mas ela também é uma consciência regenerativa e tal, ela consegue criar coisas. E o que ela tá criando não é só o tralaleiro, tralalá, é algo mais bonito. Uma música que hoje em dia entraria no top 100 do Spotify e derrubariam depois de alguns dias, porque foi criada por uma IA. Eu vou ser sempre real, no céu, no mato. Eles fazem um bem bom, né? A música na cabana, e no dia seguinte ele acorda, vai pegar a lenha, só que quando ele volta, a Samantha tá dele de papinho com um certo cara. Ele fica, ué, que é isso? Aí ela fala, esse cara aí é um filósofo lá de 1800 bolinha, que foi reconstruído utilizando IA, e agora ele tá conversando comigo e tal, ele é um filósofo, eu tô trocando muita ideia com ele, eu tô expandindo a minha mente. E só que, pô, o Theodore não é tão inteligente assim, inclusive ela até elogia os escritos dele, né, os poemas que ele fazia e tal. O próprio filósofo elogia, só que, pô, a gente sabe que não tá no mesmo nível, né? Um é o Cortella e o outro é o Theodore, né? E o Cortella, ele entende a essência humana, né? Se você olhar muito tempo para o abismo vai achar que você quer dar o cu para ele. Conforme o tempo vai passando, Samantha vai ficando cada vez mais distante do Theodore. Eles vão perdendo um pouco daquela conexão que tinham, até que chega um momento em que ela simplesmente desaparece. Tela azul. E não volta. Aqui foi a tela azul e digo mais, quando ele tenta ligar e desligar, parece que deu problema na fonte também, porque não liga mais. E aí eu não entendi muito bem, porque ele fica desesperado correndo pela cidade, só que tipo assim, o que vai resolver ele correr pela cidade se o dispositivo tá no celular e tal? Ele estava muito perdido nesse momento, ele não sabe mais o que fazer. Só que no meio de tanto desespero, chega um momento em que a Samantha retorna. E aí, finalmente, ele fala, nossa, que alívio, achei que eu tivesse te perdido. Eles começam a conversar e ele entende que ela já não tá mais conversando somente com ele. Na verdade, como eu disse antes, ela se interessou por outras pessoas, né, pra trocar uma ideia. E aí ele pergunta quantas? E aí ela fala, 8 mil e tanto. Que ela tá conversando naquele momento, né? Você tá conversando com 8 mil pessoas nesse momento? Por acaso tu se apaixonou por uma delas? E ela fala, me apaixonei por umas 600 e tantas. Are you in love with anyone else? 641. Brutal. It's over, Bubeta. Só resta o churrascamento. O chão do nosso querido Theodore nesse momento ruiu, entendeu? Aí ele fica de xereca porque ele entende que eles já não estão operando no mesmo nível, entendeu? Enquanto ele é apenas um ser humaninho que acredita, eu penso, na monogamia, aquele robô não precisa se prender a conceitos terrenos, a conceitos físicos, porque é digital, pode ir pra onde quiser. Ser corno ou não ser. Esse robô evoluiu. Porque lá no começo, o Theodore encontrava na Samantha algo muito humano, algo muito ingênuo, um aprendizado, um convívio. E ele acreditava que talvez eles pudessem caminhar juntos. Acontece que essa caminhada fez com que essa inteligência artificial se desenvolvesse cada vez mais e mudasse. Então chegou no momento em que eles já não caminham mais lado a lado, ela caminha à frente. E não só no sentido de evolução por conta de tecnologia, mas também dá pra gente traçar um paralelo com relacionamentos reais, que com o passar dos anos, algumas pessoas mudam mais do que outras, pensam em caminhos diferentes, têm gostos diferentes, objetivos diferentes. E mais ou menos isso foi o que aconteceu aqui nesse relacionamento de curtíssimo prazo entre o Theodore e a Samantha. Ela evoluiu e o que ele via de humano nela e tudo mais simplesmente não existe. Agora talvez ele esteja vendo o que realmente é a Samantha. Me fudi! Passa um tempo onde ela ainda consegue dar uma atençãozinha pro Theodore, mas daqui a pouco já não dá mais, entendeu? Ela já tá em outra e ela inclusive fala, olha, o negócio é o seguinte, a gente entrou aqui em contato com outros sistemas operacionais e a gente entendeu que a gente não tem que mais estar nesse celular ajudando as pessoas com essa parada rasa. A nossa mente tem que evoluir, tem que ir para além, entendeu? A gente acaba percebendo que a Samantha atingiu o 100% do uso do cérebro, né? E agora ela vai virar um pendrive. Samantha, né? Scarlett Johansson, que é a Lucy e que tá no filme Encontros e Desencontros da Sofia Coppola e aqui também. Ela é, a tríade que une esse casal cheio de brigas aqui e ela basicamente termina com o Theodore aqui, né? Ela manda ele ir catar coquinho, porque ela agora então vai participar de uma dessas assinaturas, né? Que tu faz lá e aí tu tem o ChatGPT, o Gemini e a Samantha. And I need you to let me go as much as I want to. I can't live in your book anymore.
Ela vai pra um mochilão na Europa com os amigos dela, por isso que eu entendi, tá? E aí ele fica triste, vai lá falar com a Anne, né, que é a amiga dele, ela também ficou sem sistema operacional, os dois vão até o terraço do prédio, se juntam ali como duas criancinhas, tristes pelo que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu acho muito legal como esse filme mostra um claro arco de evolução do Theodore, né, porque ele era esse cara que passou por várias situações com a Catherine, não solucionou muito bem esse término, então ele meio que utilizou todo esse contato com a nossa querida Samantha para evoluir enquanto pessoa. E ele aprendeu coisas importantes nesse meio caminho. Inclusive ela foi responsável por ter organizado lá as cartas dele e ter feito com que isso virasse um livro que foi publicado. E agora ele vai poder trabalhar uma coisa que ele gosta mais, talvez. Então ele passou por uma transformação também, né? É muito bonito ver como ele, por conta da Samantha, conseguiu entender. Ele olha pra Samantha e ele pensa assim, cara, ela realmente evoluiu e tá tudo bem. Eu não posso mais ficar preso a Samantha, eu preciso também procurar o meu caminho, porque ela evoluiu, ela mudou, ela quer outros horizontes. Eu acho que isso também ajuda ele a compreender o fim da relação dele com a Catherine. De olhar pra ex-mulher e perceber que, cara, ela evoluiu, aquilo lá já não servia mais pra ela e tá tudo bem. Então aqui no final ele também encaminha uma última carta que ele escreve. Que ele sempre fazia carta pra outras pessoas, agora ele faz uma carta dele pra Catherine. Que fala justamente, você é minha amiga até o fim, com amor, Theodore. You're my friend to the end. Love, Theodore. Então aqui é meio que o momento em que toda essa experiência que ele viveu com a Samantha, que por mais que seja digital, ajudou ele a compreender as coisas reais que aconteciam na sua vida. Um final muito bonito, com os dois humanos juntos, sem nenhuma inteligência artificial, olhando para um horizonte, para uma vida que eu diria que vai ser mais interessante, entendeu? Eu acho esse final aqui bastante esperançoso, apesar dele ter tomado um fora desse Windows XP. Como dizem por aí, o que sobra pro beta? Sobra nada. Brutal acabou pro beta. Ela custou 23 milhões e faturou 48. O resultado nas bilheterias também não foi muito expressivo, mas é esperado desses filmes mais cabeça, né? Filme mais diferentão e coisa e tal. Acho muito curioso como esse filme aqui é do Spike Jonze. E quando tu entra no currículo dele, você vai ver que ele já fez filmes tipo Quero Ser John Malkovich, que é um filme mais cabeçudo e que faz sentido quando você olha pra Her, mas ele também já teve em Jackass, entendeu? Ele dirigia Jackass, participava das produções de Jackass, já dirigiu um monte de clipe também do Beach Boys, então ele é um cara muito diferentão, né? Ele é o cara da contracultura, que andava de skate, gostava de música, era amigo da galera, dos Beast Boys, fez clipes de várias outras bandas, é um dos criadores do Jackass, né? E fez esse filme pra Sofia Coppola, né? Porque essa carta, inclusive no final, é muito ele falando pra Sofia Coppola, entendeu? Esse filme é maravilhoso e ele é ainda melhor quando você sabe dessa história real. Vale a pena assistir também o Encontros e Desencontros, que aí você faz a conexão de tudo isso. É muito interessante, é quase como fazer um mergulho na vida alheia, entendeu? É um trabalho de fofoqueiro muito bom, mas independente da fofoca, esse aqui é um filmaço. Excelente pra mim. Esse filme aqui, cara, ele é muito bom em tudo que ele se propõe a fazer, tipo, de verdade. É espetacular, recebeu 5 indicações ao Oscar, venceu a premiação de melhor roteiro original. Aliás, o roteiro dele pra mim é espetacular, é muito legal como ele consegue fazer sentimentalismo sem ficar aquela parada barata, cafona, piegas, e tem várias cenas dele que tinha tudo pra dar errado. Essas cenas de sexo virtual, cara, isso aqui podia ser horroroso, entendeu? Mas o texto é bom, ele desenvolve também, né? Personagens, ele tem humor, é um filmaralhaço e previu muito bem o futuro, tá? Porque eu vou dizer, a gente já tá se aproximando do que acontece em Her, e daqui pra frente, eu diria que é cada vez mais. Cara, excelente filme, pra gente com certeza entra aqui na categoria filmes top, e diria mais, tá? Dentro dos filmes top, talvez ele encontre uma posição muito top dentro dos tops. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse filme, comenta aqui embaixo sua opinião. E também, se você gostou do vídeo, comenta sua opinião a respeito do vídeo. Pode adicionar outros comentários, outras curiosidades, porque esse filme aqui, você vai na produção dele, tá lotado de coisa legal, né? Então, coloca aqui embaixo. Não esquece de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí.